João 14, verso 5 diz assim: Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, como então podemos saber o caminho? E talvez essa seja uma pergunta que muitos ainda fazem hoje. Muitas vezes nós entendemos, e existe uma frase que as pessoas costumam usar muito, né, que os dois momentos mais importantes na vida de qualquer ser humano, um é quando ele nasce e o outro é quando ele descobre o porquê ele nasceu, né? Ou seja, você entende o seu propósito, você entende talvez a sua missão de vida, e muitas pessoas podem ter diversas missões de vidas. Talvez a missão de vida da pessoa possa ser, como eu vi essa semana um filme de um rapaz na Alemanha que fez uma vaquinha virtual para levantar recursos financeiros para ajudar refugiados que morriam afogados tentando fazer a travessia do Mediterrâneo. E ele batalhou durante anos sobre isso para conseguir então proporcionar isso. E talvez isso era um ponto de realização, de se sentir que está fazendo algo, né? Hoje nós vivemos em um mundo onde nós procuramos de alguma forma impactar o mundo. Queremos talvez deixar a nossa marca, queremos deixar o nosso legado, talvez procuramos uma forma de diminuir a desigualdade que vivemos. Talvez podemos, em algumas perspectivas, termos um olhar um pouco mais preconceituoso em algumas vertentes. Então talvez, eu não gosto de imigrantes árabes, eu não gosto de imigrantes indianos, eu não gosto de determinados imigrantes. E essa é uma perspectiva que nós desenvolvemos, mas talvez essa mesma maldade que possamos ter de não gostar desse tipo de pessoas, talvez por um preconceito, porque talvez não conhecemos a realidade dessas pessoas, não sabemos o que forçou essas pessoas a chegarem até aqui. Da mesma forma, nós podemos exercer o bem de outra forma. Talvez nós gostamos de fazer caridade, talvez nós gostamos de alcançar pessoas idosas, talvez nós gostamos de ir até um orfanato, e talvez nós achamos que esse comparativo, ok, eu sou mal nesse lado, mas aqui eu faço uma bondade, então isso dá uma equilibrada. E nós vemos que muitas religiões até pregam sobre isso, um determinado equilíbrio entre o bem e o mal, né? Quando nós falamos, né, sobre Atos 17, que nós estávamos falando dos epicureus, dessa filosofia, né? Essa filosofia era uma filosofia que trazia um entendimento de que precisa ter um equilíbrio no cosmos. Então não pode todas as pessoas serem boas, porque se não houver a maldade, como eu saberei que existe a bondade? Não podem todas as pessoas serem más também, porque se só existir a maldade, como eu vou saber o que é bondade? Então precisa ter um equilíbrio. Nós vemos isso também, uma certa e muito forte influência também na cultura chinesa, né, com os Yin e Yang, que é aquele símbolo, né, que são um meio círculo preto com meio círculo branco, que justamente tenta equilibrar dessas formas, porque eles acreditam que a vida é uma energia. E muitas vezes, quando nós olhamos para essa perspectiva, nós vemos pessoas que buscam então de alguma forma equilibrar esses aspectos. Então talvez se a pessoa ela vê que determinada área está sofrendo muito, essa determinada área está padecendo muito, ou tem diversos dilemas, então eu preciso reagir com isso. Então talvez eu compre um navio que nem esse rapaz na Alemanha e vai ajudar os imigrantes lá, e ele está fazendo uma bondade, algo que deveria ser louvável. Mas tem pessoas em terra que discordam, e essas pessoas fazem tudo o contrário. Por quê? Porque elas acreditam que a sua perspectiva, o seu ponto de vista é o correto. E vivemos hoje nessa sociedade, vivemos hoje onde um local onde vivemos nos degladiando uns com os outros. Então se você não vota no mesmo candidato, você não é digno de sentar na mesma mesa. Se você não pensa com os mesmos ideais que eu penso, você é uma pessoa que não merece o meu relacionamento. Se você talvez tenha uma perspectiva diferente de Deus, então você deve estar isolado. Mas a grande perspectiva do Evangelho, aquilo que nós precisamos entender que a palavra nos mostra, é que existe um caminho pelo qual precisamos percorrer. Existe um caminho pelo qual nós somos chamados a fazer. E quando entendemos esse caminho, entenderemos que isso nos custa muito. Agora, muitas pessoas buscam em diversas formas, em diversas maneiras. Tem pessoas que buscam satisfazer a sua vida através de luxos, prazeres. Não é à toa que vemos tantos jogadores de futebol vivendo e gastando dinheiro, usufruindo do que há de melhor no mundo, e ainda assim nunca estão contentes. A pessoa já teve relacionamento com todas as possíveis mulheres do mundo, de repente ele escolhe uma para se casar, tem um filho, e não satisfeito, trai a mulher.
Então nós vamos vendo que na verdade o grande problema não é a satisfação do que aquilo lhe oferece, mas é um problema muito maior, um problema no qual as pessoas não conseguem encontrar qual é o verdadeiro caminho. E essa é uma pergunta que não é de hoje. Talvez eu já tive a oportunidade de falar com pessoas que já experimentaram diversos tipos de religiões, de diversos tipos de doutrinas diferentes, e a pergunta dela é o seguinte: olha, eu sei que existe um Deus, eu sei que existe algo, porque eu consigo sentir, eu consigo entender que o mundo não foi criado simplesmente por um simples passe de mágica, uma palavra só, mas existiu uma ordem. Tudo que nós fazemos remete a algo. Se você colocar, por exemplo, uma malha de ferro e colocar um ímã embaixo de uma folha branca, você vai ver que existe um desenho feito, um círculo perfeito se mostra, ondas, radiações, e tudo isso não pode ser pelo acaso. Nós naturalmente não conseguimos fazer, como algo do nada poderia ser feito? Existe sim uma força criativa, existe sim um Deus, e muitos não negam, mas muitos perguntam: mas qual será o verdadeiro Deus? E nós tratamos sobre isso na última semana, quando muitos criam uma imagem de um Deus que seja ou um Deus que é uma única energia, onde tudo se resume a uma energia, mas energia não cria coisas, energia não se faz coisas, energia não é visível, energia não se materializa. Então sabemos que não pode ser uma energia, precisa ter o quê? Uma intencionalidade na sua criação. E aí nós vamos para uma outra perspectiva, uma imagem onde Deus é um Deus de amor apenas, uma figura onde Deus é um Deus que aceita tudo e todos, não importa o que faça. É um Deus que parece que fecha os olhos para tudo que é errado e tolera-se tudo que o homem quer. Ou seja, eu viver no meu luxo, eu viver nos meus prazeres, eu viver na luxúria, naquilo que eu posso fazer, é aceito. É um Deus que criou as coisas, mas Ele não se importa com o homem, porque Ele deixa que o homem viva da forma que quiser. É um Deus que não se intromete no curso da história para mudar nada, porque Ele deseja que o homem faça todas as coisas. E nós vamos vendo que, para acreditarmos em um Deus de amor, a única religião que expressa isso é o cristianismo. Todas as outras não trazem essa figura. Então, se nós vamos olhar com a perspectiva de que Deus é um Deus de amor, nós precisamos entender que essa é uma perspectiva cristã. E eu não posso escolher dentro da perspectiva cristã apenas aquilo que me agrada. Eu preciso entender a complexidade do Evangelho na sua totalidade. E esse mesmo Deus de amor é um Deus que julga. É um Deus que não é compassivo com a maldade. É um Deus que se ira quando vê o mal. É um Deus que diz que nesse momento Ele está dando oportunidade para que as pessoas se arrependam, mas haverá um momento em que Ele julgará todas as coisas, e foi isso que nós tratamos. E as pessoas continuam então a questionar e fazer essa pergunta: ok, mas então qual é o caminho? Pessoas procuram talvez no esoterismo, talvez pessoas procurem outros tipos de religiões, talvez pessoas tentam encontrar sentido na sua vida em diversos caminhos. E todos esses caminhos, às vezes, parece que estão apresentando Deus. E eu gosto muito do C.S. Lewis, porque ele trata sobre isso, e ele fala que as religiões é como se fosse um cálculo matemático. Só existe uma forma, onde 2 mais 2 é 4. Só existe uma forma de se calcular esse número para dar a resposta correta. Mas talvez naquela nossa tentativa de fazer esse cálculo, possamos fazer contas errando talvez alguns parâmetros e chegamos próximo, mas não chegamos no resultado correto, porque o correto só existe um. Por isso que matemática é considerado uma matéria exata. Não existem diversas linhas, existe uma única resposta correta. Por mais que você faça todo o exercício correto, se você errou um simples detalhe, você errou toda a conta. Você chegou perto, muito perto, bem próximo, mas você não acertou. Eu lembro que quando eu fazia faculdade, principalmente nas matérias de cálculo, eu sofria muito com isso. Porque às vezes eram páginas e páginas de cálculos, e você fazia tudo certo, de repente você errou uma vírgula,
e simplesmente você tinha a sua questão inteira anulada. Não existia um meio ponto. Ok, você acertou pela metade. Diferente de uma matéria humana, onde talvez nós vamos escrevendo uma redação e o professor vai vendo, ok, ele explicou, mas não deu o nome técnico, tá bom, vou dar meio certo. Na área matemática não tem. Ou você acerta, ou você erra. Não importa se você está muito próximo da resposta. Se você chegou próximo da resposta, isso é um sinal que você precisa ter mais atenção, que você precisa estudar um pouquinho mais. E que bom que você chegou, significa que você já entendeu como funciona. E essa é a perspectiva que C.S. Lewis traz sobre o cristianismo. Só existe uma resposta certa, e a resposta que Cristo nos apresenta. Todas as outras religiões podem até trazer de alguma forma algum vislumbre de Deus. Pode de alguma forma demonstrar para as pessoas que existe realmente um Deus. Mas no final das contas, só tem uma única resposta correta. E essa resposta correta é Jesus. E se desconsideramos Jesus, estamos errando completamente a nossa questão. Podemos estar fazendo cálculos e cálculos durante a nossa vida toda. E quando apresentarmos para o grande professor e falar, corrija a minha questão, vai dizer, errado. Você chegou perto, mas errou. Porque esquecemos o principal fator, que é Cristo. Então a pergunta de Tomé é uma pergunta que nós fazemos hoje. Senhor, não sabemos para onde vais. Como então podemos saber o caminho? Como então, com diversas culturas, com diversas religiões, como então podemos saber qual é o caminho verdadeiro? E aqui o próprio Cristo responde, no verso 6. Respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus aqui, ele se apresenta como sendo o caminho, a verdade e a vida. Se buscamos então qual é a religião verdadeira, olhamos para Cristo. Se buscamos qual é o caminho, olhamos para Cristo. E se queremos conhecer a Deus, não existe outro caminho a não ser por Cristo. Por isso essa afirmação de Cristo o coloca numa condição muito difícil, num dilema muito específico para que todas as religiões nos expliquem. Porque essa afirmação de Jesus só tem 3 caminhos: ou ele é mentiroso, ou ele é louco, ou ele verdadeiramente é o que ele está dizendo. E quando olhamos para a história, quando olhamos para Cristo, ninguém conseguiu provar que ele é mentiroso e nem louco. Por isso só nos resta um único caminho: aceitar o que ele diz é a verdade. E quando entendemos isso, começamos a entender que então, não importa se nós somos gregos, se somos gentios, se somos indígenas, se somos pardos, se somos brancos, se somos europeus, sul-africanos, sul-americanos, americanos, não importa qual seja a nossa cultura, não importa se somos asiáticos, não importa se somos orientais, ocidentais, porque só existe um único caminho. Por mais que todas as outras possam chegar perto, por mais que elas até possam apresentar um Deus, de alguma forma, alguns vislumbres do Deus verdadeiro, só existe um único caminho, e esse caminho passa por Jesus. E Jesus continua falando, e ele fala: se vocês realmente me conhecerem, conheceriam também o meu Pai. Jesus está respondendo: olha, vocês estão me questionando qual é o caminho, porque vocês não me conhecem, porque se vocês me conhecessem, vocês conheceriam o Pai. O que Jesus está dizendo é para nós hoje, talvez se nós temos dúvidas ainda se Deus existe, é porque não conhecemos Jesus ainda, porque se conhecêssemos Jesus, conheceríamos quem é verdadeiramente o Pai. Também o meu Pai, já agora vocês o conhecem e têm visto. Verso 8, disse Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus respondeu:
Você não me conhece, Filipe, mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo? Quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu lhes digo não são apenas minhas. Ao contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. Creiam em mim quando digo que eu estou no Pai e o Pai está em mim. Ou pelo menos creiam por causa das mesmas obras. Digo-lhes a verdade: aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho, e o que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Jesus aqui está dizendo uma afirmação muito grande, muito forte, porque o que os seus discípulos estavam falando era nos mostra Deus então, e Jesus fala: vocês ainda não o viram? Estão tanto tempo comigo e não percebem? E isso aqui é um alerta para hoje ainda, para nós ainda hoje, porque apesar de nós crermos em Jesus, e por isso usamos o termo cristianismo, o cristianismo é a crença em Cristo, crença que realmente Jesus é o Filho de Deus, por isso nós nos denominamos como cristãos, como seguidores de Cristo. Mas olha que os seus discípulos que andavam com Ele, ainda o questionavam, de tentar perceber qual era o caminho, de tentar perceber ou ver o próprio Pai. E infelizmente isso acontece ainda hoje. Quantas igrejas que se dizem cristãs ainda hoje não expressam quem verdadeiramente Jesus é, não vivem de acordo com o que Cristo nos mostra? E a culpa não é de Cristo, a culpa não é do corpo de Cristo, mas são de pessoas que mesmo vendo não conseguem enxergar, pessoas que ainda olham para Jesus duvidando de Jesus, com um pé atrás, com uma falsa confiança. E o que Jesus fala é: olha para mim, se relacione comigo, porque vocês conhecerão o Pai. Hebreus capítulo 1, ele fala que Deus falou de muitas maneiras no passado, usando o que? Profetas, sacerdotes, mas agora Ele se revelou através do Filho, que é a expressão exata do seu ser. Se queremos conhecer a Deus, precisamos olhar para Cristo. E quando olhamos para Cristo, nós vemos que o próprio Cristo diz que Ele é o próprio Deus, que Ele é o caminho, que Ele é a verdade e que Ele é a vida. Então não podemos anular essas variáveis. Não podemos então agora dizer que todas as religiões do mundo salvam, porque não salvam. Não podemos dizer que as diferentes visões de Deus vão levar para o mesmo caminho, porque não vão. E isso não é estar numa posição de soberba. Nós não estamos em uma posição onde nos colocamos acima dos outros e dizemos: não, olha, eu sou salvo e você é escolhe. Onde parece que haveria uma segregação a ponto de que aqueles que não aceitassem a Jesus deveriam ser marginalizados na sociedade, que infelizmente aconteceu com a má interpretação de muitos textos, e ainda acontece hoje em dia. Mas o que Cristo espera de nós não é a segregação dessas pessoas, mas é amar essas pessoas, alcançar essas pessoas, estender a mão para essas pessoas, porque Ele fala que eles estão como ovelhas desgarradas do seu pastor, sofrem porque não tem pastor, sofrem porque não sabem que existe um caminho, que existe uma verdade. Não falamos que somos cristãos para nos orgulhar de que somos, falamos porque reconhecemos que verdadeiramente encontramos o caminho, e se encontramos o caminho, somos orientados a falar sobre ele, a viver como ele nos mostra, como nos orienta. E quando fazemos isso, verdadeiramente estamos cumprindo a sua vontade. Por isso, quando falamos que o cristianismo é o único que oferece o verdadeiro caminho, não estamos falando isso com soberba ou arrogância, estamos falando isso porque o próprio Filho de Deus,
diz que é esse o caminho. O Cristo, Filho do Deus vivo, que se fez carne para levar nele a justificação dos nossos pecados, é Ele quem afirma-se. São poucos os textos em que Jesus fala claramente sobre isso. Mas quando Ele afirma categoricamente, Ele está mostrando verdadeiramente quem Ele é. E se desconsiderarmos isso, nós estamos dizendo que Jesus é mentiroso ou louco. Por isso não podemos olhar a nossa vida com a mesma perspectiva que olhávamos no passado, pois a partir do momento em que temos um encontro com Cristo, precisamos seguir então agora o que Ele espera de nós. Tem uma citação que eu gosto muito, eu até anotei aqui, para não falar asneiras, do Tim Keller, que ele fala assim: o cristianismo não apenas leva seus membros a crer que pessoas de outra fé têm bondade e sabedoria a oferecer, mas também os leva a esperar que muitos vivam vidas moralmente superiores às suas. Olha que interessante essa frase que Tim Keller está dizendo. O cristianismo não nos leva apenas a nós sermos, nós membros ou pessoas que creem, a crer que pessoas de outra fé têm bondade e sabedoria. Isso seria o mínimo de uma boa convivência, a gente entender que talvez outras pessoas de outras religiões, de outras culturas, pensem tão bem quanto nós. Por isso não devemos nos julgar acima dos outros, como o apóstolo Paulo orientou. Mas o cristianismo nos leva a crer e ver que talvez essas pessoas vivam uma vida moralmente mais superiores do que a nossa. E não é difícil de se pensar. Quando olhamos para o povo ocidental, nós vemos um povo extremamente rígido na sua cultura, na sua moral. Talvez nós aqui estamos acostumados a chegarmos atrasados. Eu me incluo nisso. Chego muito atrasado, preciso melhorar. Os ocidentais não se atrasam. São realmente extremamente pontuais, porque para ele um atraso é uma desonra. Moralmente falando, muito superior do que nós. Quantos já não estudaram sobre os samurais, que quando perdiam uma guerra, eles tiravam a sua própria vida? Por quê? Porque eles entendiam que para eles aquilo era a maior desonra da sua vida. Moralmente superiores, muito mais superiores do que nós moralmente. Mas aí entra o que é verdadeiramente o Evangelho, e que Tim Keller continua escrevendo. Os cristãos então devem esperar encontrar não crentes que são muito mais gentis, mais sábios e melhores do que eles. Por quê? Os crentes cristãos não são aceitos por Deus por causa do seu desempenho moral, sabedoria ou virtude, mas sim por causa da obra de Cristo em seu favor. Esse é o grande diferencial. Nós não estamos numa batalha em saber quem é mais moral, ou quem mais é rígido, ou quem é mais certo. Nós vamos entender que a nossa salvação não é pela moralidade, não é por aquilo que fazemos, mas é mediante o sacrifício de Cristo, que levou nele a punição dos nossos pecados, para que pudéssemos agora sim termos uma vida realmente liberta do pecado. Por isso, quando Jesus ele fala que Ele é o único caminho, Ele não está colocando apenas uma condição moral de você seguir os seus dogmas e ensinos. Ele está dizendo que Ele é o único caminho, por quê? Porque Ele vai levar nele a punição dos nossos erros, para nos oferecer uma vida a qual não merecíamos, para nos oferecer o caminho de paz com Deus, que não nos custa, porque custou tudo para Ele. Por isso Deus não está simplesmente interessado em castigar o ser humano, pelo contrário, a Bíblia fala em Timóteo que Ele deseja que todo homem se salve. E por que Ele deseja isso? Porque Ele enviou o Seu Filho para toda a humanidade. Por isso precisamos reconhecer em Cristo os nossos erros, por isso precisamos encontrar nele arrependimento,
Porque a nossa salvação não se resume à moralidade, mas se resume à fé no Filho de Deus, em Jesus. Lá em Atos, no capítulo 4, logo depois que Pedro e João curaram uma pessoa que era aleijada durante muitos anos, e eles são então interrogados no Sinédrio, e eles querem perguntar como que aquele ser humano foi curado. Era alguém que eles não poderiam negar o milagre que havia acontecido. Era alguém que era coxo desde nascença. Alguns textos falam que aquele homem tinha mais de 30 anos. Ou seja, imagina você frequentar uma igreja e durante 30 anos você vê um mendigo que era criança, adolescente, jovem, adulto, você vê que a perna dele está definhada, ou seja, todo mundo sabe que ele não anda. E de repente, da noite para o dia, você chega, ele está andando feliz e contente e dizendo que foi curado. E aquilo gera obviamente um impacto na sociedade, e todo mundo começa a falar sobre aquilo, e os religiosos começam a se preocupar, porque começam a perder o seu domínio religioso. E esse é um ponto importante de nós entendermos, que o cristianismo ele não é uma ferramenta de domínio sobre as pessoas, mas é uma expressão de liberdade que temos em Deus. Um Deus que nos libertou do império das trevas, um Deus que nos libertou do pecado, um Deus que nos libertou da morte. E em vez de serem celebrados esse milagre, o que eles fazem? Questionam. E aí no verso 9, no 8: então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes: autoridades e líderes do povo, visto que hoje somos chamados para prestar contas de um ato de bondade em favor de um aleijado, sendo interrogado acerca de como ele foi curado, saibam os senhores e todo o povo de Israel, que por meio do nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos, este homem está aí curado diante dos senhores. Este Jesus é a pedra que vocês construtores rejeitaram e que se tornou a pedra angular. Verso 12: pois não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. É interessante porque, se fizermos um comparativo com o texto lá de João, Jesus fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se vocês querem conhecer ao Pai, olhem para mim. E ele diz que aqueles que confiassem ou crescem nele fariam obras ainda maiores. E Jesus então, ele é morto, ressuscitado, é assunto aos céus, e agora os seus discípulos estão fazendo obras maiores. E eles estão dizendo que isso só foi possível mediante ao nome de Cristo. Mas o que mais chama a atenção é o verso 12, porque ele fala: não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Por isso, quando lemos esse texto, percebemos que não existe outro caminho, não há outro nome pelo qual a gente possa ser salvo a não ser pelo nome de Jesus. Não há outra forma de ser salva, não existe outro caminho. O único caminho é através de Cristo. E Pedro não está se vangloriando, se enchendo de orgulho, e dizendo: agora vocês que antes nos perseguiam, agora saibam que nós somos os detentores disso, e que agora, para você ser salvo, você precisa fazer toda essa lista de coisas. Agora, para você ser salvo, você precisa fazer tudo isso. Não. Quando nós continuamos lendo o texto, Pedro apenas fala para eles que eles precisam se arrepender. Verso 13: vendo a coragem de Pedro e de João e percebendo que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus.
E como podia ver ali com eles o homem que fora curado, nada podiam dizer contra eles. Assim ordenaram que se retirassem do sinédrio e começaram a discutir, perguntando: que faremos com esses homens? Todos os que moram em Jerusalém sabem que eles realizaram um milagre notório que não podemos negar. Todavia, para impedir que isso se espalhe ainda mais entre o povo, precisamos adverti-los que não falem com mais ninguém sobre esse nome. Então, os chamando novamente, ordenaram-lhes que não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Isso não parece similar? Não parece que para negar verdadeiramente esse caminho, essa verdade, essa vida, negar quem Cristo é, nós não somos convidados, intimados ou chamados a atenção para não falarmos a respeito dele? Quantas culturas não proíbem que se falam sobre Cristo? Recentemente vemos diversos casos, por exemplo, na Inglaterra e em Londres, de pregadores que estão sendo presos por pregarem em praça pública. Não pregarem contra o pecado, mas por falarem de Cristo. Porque se você estiver falando de qualquer outra religião, é aceito. Mas se falar a respeito de Cristo, não é. Mas isso não é novidade. Isso aconteceu com os discípulos de Cristo. No Sermão do Monte nós lemos e vimos Jesus falando: olha, quando vocês começarem a ser perseguidos por aquilo que vocês estão falando ao meu respeito, se alegrem, porque verdadeiramente vocês estão fazendo o que é certo. Porque perseguiram também os profetas, perseguiram o próprio Cristo, perseguiram os discípulos. Por quê? Porque as pessoas que estão no erro, elas não querem ter o seu erro exposto. Não estamos em uma condição de acusar, não estamos numa condição de apontar os erros dos outros, mas quando apontamos o caminho, todos aqueles que não são o caminho ficam expostos como sendo o caminho errado. Por isso a ferramenta que se tentam até hoje é o quê? O silêncio. Não podemos deixar com que isso se espalhe, não podemos fazer com que esses homens continuem falando a respeito desse Jesus, não porque esse Jesus não é verdadeiro, não porque a sua obra que foi feita e consumada não é verdadeira, mas é porque eles não queriam perder o seu domínio, não queriam estar se passando como errados, eles estavam intencionalmente não querendo seguir a Cristo, e não queriam que as pessoas o seguissem. Então, chamando-os novamente, ordenaram-lhes que não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. E qual foi a resposta de João e Pedro? Mas Pedro e João responderam: julguem os senhores mesmos, se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores e não a Deus, pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Não podemos deixar de falar daquilo que vemos e ouvimos. Engraçado que alguns versos antes, esses mesmos senhores que agora querem que Pedro e João deixem de falar a respeito de Cristo, reconhecem, no verso 13: vendo a coragem de Pedro e de João, percebendo que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Quando verdadeiramente temos o encontro com Jesus, quando verdadeiramente caminhamos com Jesus, quando verdadeiramente temos as características de Jesus, as pessoas não conseguem negar que tivemos com Jesus. E o que elas tentarão fazer é nos calar. Mas Pedro já tem a resposta para nós para isso. Julguem os senhores mesmos, se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores e não a Deus, pois não podemos deixar de falar daquilo que vimos e ouvimos. De quem? De Jesus. Não podemos falar daquilo que vemos em Jesus, não podemos falar daquilo que ouvimos de Jesus. Depois de mais ameaças, eles os deixaram ir. Não tinham como castigá-los, porque todo o povo estava louvando a Deus pelo que acontecera, pois o homem que fora curado milagrosamente tinha mais de 40 anos de idade. Isso é o que nós somos chamados a fazer. A missão de Cristo para nós é que nós devemos anunciar verdadeiramente o seu Evangelho, devemos anunciar quem Ele é,
devemos dizer que verdadeiramente Ele é o Filho de Deus, o Cordeiro que veio ao mundo e tirou o pecado do mundo, aquele que não existe outro caminho a não ser por Ele, aquele que verdadeiramente levou sobre Ele todos os nossos pecados, a nossa iniquidade, todo o nosso castigo. A justiça de Deus foi operada nele. Por isso precisamos entender que Ele é o único caminho, e não podemos nos calar. Isso não é ofender as outras religiões, não é dizermos que temos a verdade suprema. Temos a verdade, mas não fazemos isso por orgulho, porque aqueles que tentam dizer que não existe uma verdade suprema, na verdade estão tentando fazer o mesmo, colocar a sua verdade como a verdade suprema. E nós entendemos que a verdade é uma só, é o próprio Cristo, porque Ele disse isso. Abra por favor comigo lá em Romanos, no capítulo 8. Todos acharam? Diz assim: portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei for incapaz de fazer, por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando o seu próprio Filho, à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado. E assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Pois quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Portanto, irmãos, estamos em dívida não para com a carne, para vivermos sujeitos a ela. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão, mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um espírito que escraviza para novamente temerem, mas receberam um espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual chamamos Abba Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. E de fato, participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos de sua glória. Esse texto que o apóstolo Paulo traz é um breve resumo do que é a nossa vida, dizendo que agora nós não estamos mais condenados pela lei, porque agora temos vida em Cristo. Não somos salvos pela nossa conduta moral, não somos salvos pelas nossas obras, somos salvos mediante a obra de Cristo, o sacrifício de Cristo, que nos justificou. A justiça de Deus foi manifesta em Cristo. Cristo sofreu o que precisávamos sofrer para nos oferecer uma vida, porque nós não conseguiríamos fazer. Mas um ponto importante, quando falamos de justiça, é que talvez nós olhamos e vemos um Deus carrasco, um Deus Pai que castiga o Filho,
e um filho que vem e sofre calado. Não, aqui o texto está sendo claro, que foi Deus que o ofereceu. Deus ofereceu Jesus, para manifestar nele a sua justiça, porque a conta tinha que ser paga. Como nós vemos, Deus é um justo juiz, e Ele não é um Deus que tolera a iniquidade, Ele não é um Deus que tolera a maldade, Ele não é um Deus que tolera a injustiça. Ele julgará todas essas coisas, e Ele julgou isso em Cristo. Cristo levou nele a recompensa de toda maldade, injustiça e iniquidade do mundo, para nos oferecer paz com Deus, porque éramos nós necessários a isso. Nenhuma outra fé, nenhuma outra religião apresentará um Deus tão bom e genuíno quanto esse. Um Deus que oferece perdão e remissão dos pecados mediante o sacrifício feito nele próprio. Um Deus que decide largar a sua plenitude para vir habitar em um corpo como o nosso, para sofrer como um ser humano, para entregar a sua vida, para que pudesse depois nos oferecer e nos tornar filhos de Deus. Por isso não podemos dizer que todos são filhos de Deus, pois não são. São criaturas de Deus. Filhos somente são aqueles que por meio de Cristo receberam a justificação. Por isso nos tornamos filhos, por conta do sacrifício em Cristo que o próprio Deus proporcionou para nós, nos oferecendo a remissão. Promessa essa que já estava escrita lá em Gênesis, quando o homem pecou. Quando o homem peca, Deus fala qual vai ser a recompensa, dizendo que a serpente iria rastejar e comer do pó da terra para sempre, e que haveria uma inimizade entre a serpente e quem? O descendente, não os descendentes, o descendente, o filho, o homem, no qual a serpente o feriria-lhe o calcanhar, mas ele lhe feriria a cabeça. Ou seja, o filho sofreria a dor de uma picada de uma serpente, mas ele pisaria na cabeça da serpente, esmagaria a serpente, tirando a autoridade que o homem estava lhe entregando naquele momento. Por isso só podemos ser verdadeiramente filhos de Deus, só podemos chamar a Deus como nosso Abba Pai, quando entendemos o quê? O sacrifício de Cristo. Fazer um breve comentário aqui. Ontem eu fui assistir aquele filme Odisseia, que está no cinema, e ali fala bastante sobre os deuses antigos, gregos, né, como Poseidon, Zeus e todos esses. E quando eles falhavam contra os deuses, eles tinham que implorar por misericórdia, mas tinham que enfrentar a punição dos seus erros. Tinham que se lançar e sofrer, muitos morriam, muitos não voltavam, porque Deus era um Deus castigador, que queria vingança. Se você fez algo contra Deus, eu quero vingança. E a maioria das religiões ainda apresentam esse Deus da mesma forma. Um Deus que, quando erramos contra esse Deus, Ele está como Zeus com raios nas mãos, querendo nos afetar. Ou se você fez algo contra, né, Poseidon, que era no filme lá, o mar estaria sem vento, enfrentaria tempestades, morreriam no mar e cenas do tipo. O único Deus que se oferece para levar nele a punição dos nossos erros é o Deus apresentado por Cristo. É o Deus que apresenta um caminho de remissão dos nossos erros, não nos imputando a culpa, não nos imputando a responsabilidade, não nos castigando, mas oferecendo em Cristo a remissão dos nossos pecados.
Por isso precisamos reconhecer o sacrifício de Cristo. Por isso precisamos entender que Ele é a manifestação da justiça de Deus. 2 Coríntios 5:21 fala: aquele que não conheceu o pecado se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Somos justiça de Deus, justificados em Deus mediante o sacrifício de Cristo. Mas aqui o texto fala: porque aquilo que a lei for incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando o seu próprio Filho, à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado, e assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, e não vivamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Somos chamados agora a viver uma nova vida em Cristo. Uma vida que não compramos, não pagamos pelos nossos atos de moralidade, de bondade ou de servidão a Deus. Uma vida que recebemos mediante a fé no sacrifício de Cristo. Mas essa vida que nos oferece agora nos liberta do quê? Da condição de escravos da carne, do pecado, da morte. Por isso agora a nossa vida precisa frutificar no Espírito. Agora caminhamos em paz, agora perdoamos, agora amamos, agora temos uma vida moralmente correta, não pelo medo de irmos para o inferno, não para tentarmos fazer uma barganha com Deus, não para cumprir ritos e exigências para que Deus não fique bravo conosco. Não, nós fazemos isso porque recebemos uma nova vida, mediante o sacrifício de Cristo. Pois agora estamos com paz com Deus, não somos mais seus inimigos. A Bíblia fala que Deus prova o seu amor para conosco, quando nós ainda inimigos de Deus, Ele nos ofereceu o seu Filho. Imagina agora que somos filhos, o que Ele não nos dará. Temos acesso diário à sua presença, e precisamos viver essa vida que Ele preparou para nós. Abra por favor agora em Colossenses, no capítulo 1, para a gente encerrar. Todos acharam? Diz assim, verso 1: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que estão em Colossos, a vocês graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Verso 3: Sempre agradecemos a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês, pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que têm por todos os santos, por causa da esperança que lhe está reservada nos céus, a respeito da qual vocês ouviram por meio da palavra da verdade, o Evangelho que chegou até vocês. Por todo o mundo este Evangelho vai frutificando e crescendo, como também ocorre entre vocês, desde o dia em que vocês ouviram e entenderam a graça de Deus em toda a sua verdade. Vocês o aprenderam de Epáfras, nosso amado cooperador, fiel ministro de Cristo para conosco, que também nos falou do amor que vocês têm no Espírito. Por essa razão, desde o dia em que ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. E isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor, em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus e sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria, dando graças ao Pai que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz, pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados.
Verso 15: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia, pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Verso 21: Antes vocês estavam separados de Deus, e na mente de vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês, mas agora Ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-lo diante dele santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação, desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Esse é o Evangelho da qual eu, Paulo, me tornei ministro. Esse é o Evangelho anunciado. Todas as coisas foram criadas por Cristo, para Cristo, por intermédio dele, e ele veio levar nele a punição dos nossos pecados. Ele decidiu reconciliar-nos com ele mesmo, mediante ao sangue que foi derramado naquela cruz. Por isso hoje ainda nós anunciamos: arrependam-se e aceitem o sacrifício de Cristo. Aceitem enquanto há essa possibilidade. Aceitem a graça que Deus nos mostra. Aceitem, esse é o Evangelho. Esse é o Evangelho em que Paulo se tornou ministro. Esse é o Evangelho no qual eu ministro. Esse é o Evangelho que eu aconselho vocês a anunciarem. Falem a respeito de Cristo, pois não existe outro caminho a não ser Ele. Não existe outra forma a não ser por Ele. Não existe salvação longe dEle. Por isso precisamos agarrar com unhas e dentes essas convicções e não nos calarmos, mas anunciarmos verdadeiramente quem Ele é, porque agora temos vida, temos esperança, porque da mesma forma que Ele foi ressuscitado dentre os mortos, se um dia morrermos, seremos ressuscitados assim como Ele também, para vivermos a eternidade, a plenitude dos tempos com Ele. Temos paz com Deus, nos alegramos no sofrimento de Cristo, porque agora temos paz, porque agora estamos estabelecidos nele. E quando entendemos isso, entendemos que agora a nossa vida não nos diz mais respeito, mas a nossa vida agora é uma expressão de amor e devoção a Deus. Não fazemos as coisas com medo de sofrer uma punição, com medo de ir para o inferno, com medo de morrermos, não, nós fazemos por amor a Cristo, porque entendemos que Ele nos reconciliou com Ele, que Ele nos amou primeiro, que Ele nos elegeu primeiro, que Ele nos predestinou primeiro. Nos predestinou como? Nos oferecendo salvação, nos oferecendo a oportunidade de o escolhermos, nos ofereceu a oportunidade de nos reconciliarmos com Deus. Ele é a razão de tudo que há em nossas vidas. Ele tem que ser o centro de tudo em nossas vidas. E quando entendemos essas coisas, não podemos nos calar. Não conseguimos nos calar, não podemos parar de falar daquilo que vimos e ouvimos, não podemos parar de falar a respeito daquele que é a expressão de Deus, um Deus de amor, um Deus de graça, um Deus de bondade que nos oferece diariamente arrependimento, um Deus que não leva em conta os nossos próprios erros, um Deus que não nos abandona no meio ao sofrimento e meio ao caos, um Deus que não importa se estamos no mais alto céus ou no mais profundo mar, Ele estará conosco.
Não existe nada que nos separará do amor de Deus. Por isso precisamos nos mantermos firmes e convictos na fé de que Ele é o Deus. E se cremos que Cristo é verdadeiramente quem Ele diz que é, nós precisamos seguir o que Ele fala. Precisamos ser suas testemunhas. Precisamos fazermos o que? Discípulos de Cristo. Não apenas seguidores, mas discípulos. Aqueles que entendem quem Ele é, aqueles que amam com toda a sua força quem verdadeiramente Ele é, aqueles que, se for preciso, entregar a sua vida para que outros sejam alcançados, faremos. Não temos mais amor à nossa própria vida, porque entendemos que agora existe algo muito melhor que Ele nos oferece, que é a vida com Ele, a plenitude nele. Cristo é a essência de tudo. Cristo é a resposta que o mundo espera. Cristo é o único caminho. Por isso não falamos com soberba, não falamos com orgulho, não falamos porque queremos estar certos apenas, mas falamos porque cremos e recebemos vida. E se cremos e recebemos, nós não podemos ficar vendo as pessoas errando, indo para o caminho errado, fazendo as contas erradas, sabendo que temos a resposta certa. Por isso o convite de Cristo para nós é que entendamos verdadeiramente quem Ele é, que o amamos com todas as nossas forças, mas que não deixemos de falar a respeito de quem Ele é. Por isso nós somos seus ministros do Evangelho da reconciliação. 2 Coríntios fala que nós nos tornamos o que? Ministros do Evangelho da reconciliação. E que mensagem é essa? A mensagem que os discípulos pregavam, as mensagens que os primeiros apóstolos pregavam, as mensagens que durante todo o cristianismo, nos primeiros séculos, foi pregado. Arrependam-se, reconheçam a Jesus, pois há esperança no seu nome, pois há vida no seu nome. Por isso, muito mais importante do que pensarmos em termos uma vida boa, confortável, precisamos entender que nós somos chamados para uma missão, de alcançar aqueles que ainda estão perdidos, de oferecer luz àqueles que estão nas trevas, de lançar uma corda de salvação naqueles que estão morrendo. Não podemos virar as costas para essas pessoas. Não podemos deixar que o nosso orgulho, a nossa vaidade, o nosso ego se sobreponha à verdade do Evangelho. Se precisarmos negarmos a nós mesmos, abrirmos mãos de tudo aquilo que poderia ser de maior usufruto nosso pessoal, para alcançarmos as pessoas, que façamos. Porque mais importante do que tudo é alcançarmos o perdido, é estendermos a mão ao necessitado, é amarmos como Cristo nos amou, oferecendo verdadeiramente salvação aos que estão perdidos. Não fomos chamados a ganhar apenas discussões teológicas, não fomos chamados para estarmos discutindo apenas doutrinas e dizermos nós somos os certos, o resto está errado. Nós fomos chamados para oferecer o caminho que nos foi apresentado. Cristo é o caminho, precisamos apresentá-lo às pessoas, e quando fazemos isso, verdadeiramente estamos sendo suas testemunhas, estamos caminhando como seus discípulos, e podemos verdadeiramente viver aquilo que Ele espera de nós. Por isso, se você ainda não sabia qual é o seu propósito de vida, a partir do momento em que você tem essa nova vida, que você nasce em Cristo, o seu propósito de vida é um só: fazer com que Ele seja conhecido e que as pessoas o recebam. Não é forçando como tentou-se no passado, fazendo cruzadas, receba ou morra. Não é dessa forma, mas é amando as pessoas, servindo as pessoas, mostrando quem Cristo é. Cristo fala que nós seríamos conhecidos pelo quê? Pela nossa eloquência, pela forma de falar, pelos nossos ritos religiosos? Não, nós seríamos conhecidos pelo amor
que teríamos uns com os outros, pelo cuidado que teríamos uns com os outros. É quando amamos aqueles a quem a sociedade já não ama, é quando estendemos a mão àqueles que a sociedade já não quer. É nesses momentos em que mostramos verdadeiramente quem nós somos, filhos de Deus, porque nós recebemos o sacrifício de Cristo, e uma vez que recebemos, temos agora uma nova vida. Amém? Glória a Deus.